Você é um crente vencedor ou derrotado? Você conhece essa expressão da palavra de Deus? Você quer ter a certeza que você é um crente vencedor e o que implica essa verdade, essa realidade na sua vida? Então fica comigo porque está começando mais um Devocional na Presença do Pai e eu vou contar hoje para você, tá bom? No final nós vamos orar, mas antes lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? E participar aqui conosco. A palavra de Deus diz lá em Atos, capítulo 7, verso 55, que Estevão, discípulo de Cristo, tem uma visão poderosa logo no momento em que ele está para morrer, que ele está para partir, apedrejado como Marte, morrer como Marte. A Bíblia diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Que coisa linda, poderosa. Eu confesso para você que um dia estava enfrentando uma luta terrível e um ataque espiritual a respeito da morte. E eu orei, e eu falei para o Senhor: como que é a morte? Me fala de um crente. E Deus me levou para esse texto do livro de Atos. Ele disse aqui: Estevão, ele está sendo apedrejado, ele vai morrer, e nesse momento ele tem uma visão. Eu não sei exatamente como que, nunca tive uma experiência de morrer e voltar, coisas assim, né? Já ouvi outras pessoas que viveram, mas são experiências, eu não posso falar delas, mas eu posso dizer do que eu estou vendo que está escrito. Não sei se é igual para todo mundo, o fato que Deus me levou a ver esse texto, e eu tomei ele como uma grande possibilidade de que é assim que acontece na morte de um crente. Ele vê o céu aberto. Ele não vai encontrar a morte, porque a Bíblia fala que os que estão em Cristo passaram da morte para a vida, ou seja, a morte ficou para trás, lembrando que a morte é um demônio, é um espírito, né? E ele já passou. Então, crentes nascidos de novo não encontram mais a morte. A morte já passou. Nós vamos, com certeza, encontrar anjos, ver os céus abertos, porque eu creio que realmente essa experiência, não é? No entanto, aqui está a história de um crente vencedor. Estevão, ele era um homem de Deus que cumpriu o seu propósito, que respondeu a Deus, que a graça não foi vã na vida dele, mas ele viveu os seus dias aqui intensamente para o Senhor. Ele andou com Deus, por isso ele agora estava partindo para a glória, e ele tem essa visão. Ele estava cheio do Espírito Santo. Então acho que aqui está a primeira característica de um crente vencedor. O crente vencedor não é o crente que nunca peca, não é o crente que não erra, não é o crente perfeito, não é o crente que é doutor em Bíblia. O crente vencedor não é aquele que é rico ou milionário. O crente vencedor não é o super líder, super crente que opera um monte de milagres. Não, a Bíblia não coloca essas condições. Mas uma das condições de um crente vencedor é que ele tem azeite sobrando na vasilha. Você lembra daquelas 5? Jesus conta a parábola das 10 virgens, as 5 nécias e as 5 prudentes. As prudentes são as vencedoras, todas eram virgens, todas eram salvas, mas uma parte era nécia. E por que ela era nécia, tola? Porque ela não tinha o azeite sobrando na vasilha. O azeite é o Espírito Santo. Todo mundo tem o azeite. Isso é ter o Espírito como vida. Mas ter o Espírito sobrando é o azeite derramando na vasilha. É o estar cheio do Espírito Santo. E a característica daquelas virgens prudentes, que são os crentes vencedores, esses são os que são cheios do Espírito Santo. Porque eles andam com Deus, eles têm uma vida de oração, de confessar a palavra, de adorar o Senhor, se envolver com as coisas de Deus, não é? E viver uma vida cheia dele. Porque ele é a nossa vida, ele é tudo. Nele nós existimos, nos movemos e somos. Então, essa é a característica. O crente vencedor é o crente que será arrebatado na ocasião do arrebatamento. Os que estiverem vivos são os que vão reinar com Cristo por 1000 anos, não vão passar na grande tribulação e vão influenciar e dominar no tempo em que eles estão vivos. Então, isso é uma coisa muito importante. Não fique com essa conversa: não, eu estou salvo, já está bom. Não, todo crente pode ser vencedor, porque isso não é uma característica que depende do seu braço, mas de estar cheio do Senhor, da sua verdade, da graça de Deus. E a Bíblia fala que esse homem vencedor, cheio do Espírito, Estevão, ele fita os olhos no céu, e o que ele vê? Ele vê a glória de Deus.
O vencedor é aquele que está debaixo da influência da glória de Deus, do mover do Espírito na vida dele. Mas ele vê Jesus também que está à direita, né? Na Bíblia nada é por acaso. Estar à direita fala que é estar assentado ao lado do favor. O lado direito é o lado do favor de Deus. É por isso que a mão direita é a mão do favor de Deus. Estar à direita é estar ao lado do favor de Deus. As ovelhas estão à direita e os bodes e os cabritos que não são de Deus, a Bíblia fala que estão à esquerda. Então veja que quando a Bíblia fala da direita, ele está falando que ele vê o Senhor assentado numa posição de favor, porque é isso que ele está hoje liberando sobre nós. E ele vê então o céu aberto. Acho que essa é uma característica do crente vencedor. Ele vive debaixo de céu aberto, significa que ele ora e a oração dele é respondida, ele recebe a influência do mover de Deus na casa dele, ele tem a graça e o favor imerecido, né, as respostas sobre ele, por isso que o céu está aberto. Deus quer que você viva debaixo de céus abertos, não debaixo de céu de bronze, de acusação, de culpa, de condenação. O vencedor é aquele que vive com consciência de perdão, de amor, de provisão, e não de culpa, de condenação e acusação. Sim, ele erra, ele peca, mas ele vive com a consciência da presença e do perdão, por causa do sangue sobre ele. E o interessante é que ele vê o Filho do Homem, que aqui é Cristo, em pé, à destra de Deus. E aqui nos chama a atenção porque todas as visões sobre Jesus que você vai ler na Bíblia, Jesus está assentado. Nesse momento, a Bíblia fala que ele está assentado à destra do Pai. Por quê? Porque a obra de Cristo está consumada e por isso ele está assentado. Mas aqui nessa ocasião, especificamente, ele está de pé. E fica parecendo, será que a Bíblia está em contradição? Claro que não, a Bíblia nunca se contradiz. É porque aqui está acontecendo algo vencedor. Ele está de pé porque um vencedor está entrando no céu. Será recebido de pé com muita honra. Vamos escrever, escreve aí para mim assim, ó, o crente vencedor é o crente cheio do Espírito Santo. Não dá para eu colocar todas as características dele, mas coloque aí para mim, o crente vencedor é o crente cheio do Espírito Santo. E você se enche do Espírito Santo não apenas orando em línguas, mas também meditando no Evangelho da graça de Deus, porque você tem que orar com o coração correto, né? Lembrando que eu estou aqui lançando para você um super lançamento para as crianças serem cheias do Espírito. Porque ao lerem esse livro, que é todo ilustrado, olha só, Evangelho Devocional na Presença do Pai Kids, nosso lançamento de grande sucesso aqui na conferência, mesmo conteúdo dos adultos, mas na linguagem para eles, tem página para pintar também, ó, tá vendo que legal? Mesmo conteúdo que eles têm, então tem versículos, tem confissão da palavra, para edificar a vida do seu filho, levar ele a ter uma vida cheia do Espírito Santo. Adquira agora, começa aí nas férias, vai ser muito bom, né? Só você clicar na descrição que aparece do vídeo. Aproveita também que está tendo uma promoção do nosso devocional de R$90 por apenas R$ 54,90. E tem lá também um grande lançamento que é o nosso Colorindo na Presença do Pai, estilo aquele Bob Goods, para as crianças e adultos coloridos. Está tudo promoção, é só clicar na descrição do vídeo, pode adquirir, vai chegar aí na sua casa, tá legal? Então, veja, eu quero desafiar você a ser esse crente. Essa é uma grande visão, porque é a visão, como eu disse para você, do crente vencedor. Eu não sei quanto a você, mas eu quero ter a minha vida amplamente suprida no céu. A Bíblia fala que os crentes vencedores vão ter uma entrada amplamente suprida. Quem é salvo vai entrar no céu, mas a Bíblia fala em Coríntios que muitos vão entrar como que pelo fogo, porque as suas obras vão ser queimadas, porque foram obras de palha, madeira, obras feitas na força do seu braço, ou não tiveram obras nenhuma, porque a graça foi dada a eles, mas eles deixaram para lá, não responderam a Deus em liderar na casa de Deus, em edificar, em pregar o Evangelho, em viver o Evangelho, que todo mundo pode participar, mas às vezes pela preguiça, pela displicência, largam para lá. E a Bíblia fala que então essa pessoa vai ter uma disciplina de 1000 anos para ela. Puxa vida! Não é a ira de Deus, não é o inferno, nada disso, está salvo, mas é disciplinado. Enquanto o vencedor não, que é cheio do Espírito, que vive com essa graça,
ele vai reinar com Cristo, ele vai ser arrebatado, ele vai ser colocado numa outra posição. E todos nós podemos estar ali. Procure buscar o batismo do Espírito Santo, ore por isso, peça isso a Deus. Se você já é, ore em línguas, cante cânticos espirituais, mas medite no Evangelho todo dia, ande com Deus, com essa consciência e seja cheio do Espírito Santo. Né? É muita honra, a maior honra que eu vejo é poder entrar no céu e ser recebido por aquele que está assentado ao lado direito do Pai, de pé, se levantar para te receber. Estevão respondeu a um chamado, guardou a fé e entrou no céu como um vencedor. Quando a morte chega na vida de muitos ao nosso lado, nós precisamos apenas nos lembrar que esse dia também chegará para nós. E a sua visão de Deus irá determinar como você vai entrar no céu, como vencedor ou como derrotado. Eu creio que se você nasceu de novo, você vai entrar. Eu não quero entrar como derrotado. Eu quero entrar como vencedor. E isso move o meu coração. Isso me move a renovar a minha consagração, a responder o meu chamado, sem me distrair pelo caminho, olhando para o prêmio que está na minha frente. E esse dia está aí. Os irmãos estão vendo, a qualquer momento pode ter uma guerra mundial, os conflitos estão aí, está às portas. Eu creio que tudo aqui é muito breve e a maneira como você escolheu viver aqui vai ser determinante de como você vai entrar no céu. Mas eu desejo que a sua entrada também seja ampla, como disse Estevão. Não perca essa visão, não se distraia, como Estevão, né, não se distraiu. Não perca, viva aqui como se as coisas aqui não fossem. Não se prenda às coisas aqui. Que a sua vida seja movida pela eternidade. Que você possa vislumbrar uma coroa que está te esperando. A graça de Deus te capacita a pagar o preço de ser um vencedor, de andar com o Senhor. E essa visão é ela que te moverá no dia da luta, da preguiça, no dia dos desafios, porque quando você vê o prêmio, você se lembra que tem um prêmio, você levanta a cabeça, confessa a palavra e segue em frente. Que o Senhor te faça um vencedor. Eu vou orar por você, que você seja cheio do Espírito. No final, pega o link que eu vou salvar a live, compartilhe nos grupos de WhatsApp, abençoa a vida de alguém. Não se esqueça de se inscrever no canal. Passa lá na descrição aqui do vídeo, adquire o material que vai enriquecer a sua casa. Vamos orar. Pai, eu oro para que os meus irmãos sejam cheios do Espírito Santo hoje. Enche a casa deles, enche a vida deles com o teu poder. É a minha oração, Senhor. Enche eles poderosamente e dá que eles possam responder à sua graça, confiados no Evangelho, olhando para o Senhor, se tornando um vencedor para ser arrebatado e reinar com o Senhor por 1000 dias, 1000 anos. É a minha oração por eles, no nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz, fica cheio do Espírito. Amém?